A Justiça decide agora à tarde se aumenta o preço das passagens, se o aumento é válido. Incêndio destrói lojas na Feira dos Goianos, em Taguatinga. GDF suspende licenças para captar água do descoberto. Menino de 6 anos, baleado no coração por policial civil, sai da UTI. E Ministério Público denuncia suspeito de comandar estupro coletivo de menina de 11 anos. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, uma boa tarde a você. A Justiça analisa hoje à tarde se o GDF pode retomar o aumento das passagens de ônibus e do metrô. Na semana passada, depois de uma verdadeira quebra de braço entre o governador e a Câmara Legislativa, o transporte público da capital voltou ao preço antigo. O vai e vem dos preços das passagens do transporte público da capital começou na virada do ano, quando o governador anunciou o aumento. As tarifas subiram de R$ 2,25 para R$ 2,50 nas linhas circulares internas, de R$ 3 para R$ 3,50 nas de ligação curta e de R$ 4 para R$ 5 nas viagens de longa distância, integração e metrô. O reajuste provocou insatisfação e protestos da população, o que motivou os deputados a se articularem, mesmo em recesso, para aprovar um decreto que suspendeu o reajuste no dia 12. No dia seguinte, o GDF recorreu. A justificativa é que a decisão de aumentar ou não as tarifas é uma atribuição exclusiva do Poder Executivo e que os distritais não poderiam ter derrubado a medida. Nesta terça-feira, se os desembargadores concordarem com o governo, as tarifas voltam a aumentar. Então é bom ficar de olho, Cláudio Humberto, amanhã o preço já pode ser diferente. Pode sim, mas olha, seja qual for a decisão da Justiça, o que a sociedade do Distrito Federal precisa discutir, governos e também as pessoas envolvidas, é, afinal de contas, quem vai pagar essa conta. Não existe ônibus de graça, ainda que tenhamos gratuidades como o passe livre estudantil. Essa conta é paga por alguém. Adivinha por quem? Por nós, os contribuintes que pagamos impostos. O GDF faz o ressarcimento às empresas de ônibus, um ressarcimento regular que chega a superar os 300 milhões de reais por ano. É muito dinheiro para que o coitado do contribuinte suporte mais esse encargo. É preciso discutir, afinal de contas, quem merece ou não merece gratuidade e também discutir quem vai pagar essa conta. O GDF não pode mais, sobretudo depois da necessidade, de que o GDF tem enfrentado todos os meses de passar o rodo nas contas públicas, nas receitas, e cada moedinha que pinga nos cofres públicos tem que ser usada para pagar salários. E aí não sobra dinheiro para nada, principalmente para o transporte público. E a Secretaria de Agricultura e a Agência Reguladora de Águas anunciaram novas medidas de economia para amenizar a crise no abastecimento de água do DF. Desta vez, as ações têm como foco os agricultores e o consumo nas áreas rurais. O plano apresentado inclui a recuperação de canais de irrigação, melhorias em estradas rurais e recomposição vegetal para revitalizar as nascentes. Estamos lançando esse plano para que a gente possa ter um menor impacto para os agricultores, oferecendo tecnologia e apoio para que eles possam continuar produzindo mesmo na situação em que eles estão dando uma colaboração da redução da captação. O projeto prevê também mudanças para os agricultores. Desde 2016, esses trabalhadores vêm reduzindo em 50% o consumo de água. Além disso, agora eles deverão trocar o sistema de irrigação atual para o sistema de gotejamento. A ADASA prevê uma economia de 40% com essa nova regra. Os agricultores terão até dezembro de 2018 para se adaptar à nova medida. Vão ter ajuda, vão ter linhas de crédito para substituição do sistema de irrigação. Esse trabalho dos canais, o governo vai fazer, a Secretaria da Agricultura vai fazer esse trabalho. Vão ter apoio, subsídio com maquinário para revestir os reservatórios de água, apoio para recuperar as nascentes com fornecimento de mudas e material para cercamento. Então, isso todo um conjunto de medidas apresentado nesse plano para que a gente possa incentivar os agricultores e reduzir o impacto desse período seco.
Os agricultores vão contar com um sistema de crédito pré-aprovado para adaptação à nova regra. Mesmo assim, a medida pode pesar no bolso do consumidor final, já que a produção será menor por causa da falta de água e eles terão de gastar mais para atender aos novos requisitos. E o racionamento atinge hoje o rodízio, a área urbana do Gama. Nesta terça-feira, quem entra num plano emergencial de racionamento é a região do Gama. Como na primeira etapa, o ciclo será de 6 dias. O primeiro, com corte geral no fornecimento. 2 dias com menos águas na torneira e no terceiro, o serviço volta ao normal. Todo o esquema atinge 1.800.000 moradores da capital. A primeira etapa da medida começou na semana passada. A CAESB informou que nesses dias de restrição, o Distrito Federal economizou 258 milhões de litros, uma redução de quase 14% do volume consumido da barragem do Descoberto. A lista completa de cidades e dias de racionamento está no site caesb.df.gov.br. Mais de 1 milhão de pessoas sem saber quando vai acabar o racionamento. Eles não sabem, né? Se nós não sabemos, sabem menos ainda os especialistas da ADASA, que é essa agência que foi criada apenas para regular as atividades da CAESB, mas não passa de um cabide de empregos inútil, como demonstra essa crise hídrica. Eles não foram capazes de nos avisar que havia um colapso iminente no fornecimento d'água. Só tomamos conhecimento disso há poucos meses atrás, quando faltou água finalmente nas nossas torneiras. E essa gente ainda nos impõe um reajuste cavalar, criminoso, de 40% na conta d'água. E eles não dão conta, não informam absolutamente o que estão fazendo para evitar que isso volte a acontecer no futuro. Você viu, somente agora é que eles estão restringindo a captação de água do Descoberto, só agora. E mesmo assim dando prazo para que as pessoas que fazem essa captação se programem e se adaptem às novas regras até 2018. Enquanto isso, a maioria da população continua amargando a incompetência dessa gente e a falta d'água. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, autorizou o gabinete do ministro Teori Zavascki a retomar o trabalho das delações premiadas dos executivos e ex-executivos da Odebrecht. Com a morte de Teori, esses trabalhos foram interrompidos. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Notícia importante, então, né, Renata? Os trabalhos da Lava Jato prosseguem. Boa tarde. É isso, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Muito importante porque significa exatamente isso. Desde a morte do ministro Teori Zavascki, ou seja, na quinta-feira passada, esse processo, esse trabalho estava paralisado. Por sinal, iria começar na própria quinta-feira, no dia em que o ministro morreu, esse trabalho de ouvir os juízes auxiliares, ouvirem aí esses executivos e ex-executivos da Odebrecht, 77, né? A gente lembra que ficou considerada aí, com relação a esses depoimentos, o fim do mundo, ou seja, essas delações do fim do mundo. Então, um trabalho, sem dúvida nenhuma, muito importante. Com a morte do ministro, esse trabalho ficou paralisado. Como é que é esse passe? Como é que é esse trâmite? Todos esses executivos já prestaram depoimentos ao Ministério Público Federal. Então, o Ministério Público Federal encaminhou esse documento ao ministro Teori e aí esses juízes auxiliares iriam ouvir esses delatores, iriam ouvir esses executivos para eles, uma coisa ali de praxe, para eles dizerem, olha, ok, o que a gente falou foi de livre e espontânea vontade, realmente é isso mesmo, a gente confirma. A expectativa é que isso durasse, esse período aí de ouvir esses executivos, durasse uma semana. Então agora, com essa retomada desses trabalhos, a presidente do Supremo Tribunal Federal decidiu aí que esses trabalhos continuam mesmo sem ter um novo relator. Agora, olha só que interessante, ela não fez essa decisão, ou seja, ela não decidiu isso por ser a presidente do Supremo, mas sim por ser a ministra que está de plantão. A gente sabe que o Judiciário, incluindo, obviamente, o Supremo Tribunal Federal, todos os juízes estão de recesso. Então, ela é a plantonista, a ministra plantonista. Então, por isso, ela decidiu. Há quem aposte que, terminado esse processo, que deve durar algo em torno de uma semana, pode ser que a própria ministra homologue essas delações ou não. Há também quem aposte que ela deve esperar para que essa decisão fique a cargo do novo relator. Então, a outra expectativa é exatamente essa. Quando que o Supremo vai definir com relação a esse relator? Se vai ser da segunda turma, se vai ser ali no pleito mesmo, ou seja, todos os ministros podem entrar nessa escolha. Então, é algo que
estar para ser definido. Ontem nós falamos aqui que o ministro Marco Aurélio Mello disse que essa decisão poderia sair nos próximos dias ou nas próximas horas. A expectativa, de fato, é grande com relação a isso. Mas é uma notícia muito importante, Rodrigo, porque os trabalhos continuam. Digamos que o próximo relator que entrar, ele já vai ter tudo em mãos para decidir se vai ou não homologar. O que é essa homologação? É, de fato, a confirmação dessas delações. Então, o Supremo vai aceitar ou não essas delações. A partir daí, se aprofundar no que esses delatores estão falando. Então, são pessoas que são investigadas a partir do momento que escolhem, que decidem, de fato, apresentar essa delação e que ela é confirmada pelo judiciário. Então, eles têm benefícios, né? Têm penas mais abrandadas, mais leves, diante dessa possibilidade de estar ajudando, digamos assim, trazendo informações novas, mas não precisa só trazer informações, tem que comprovar o que está dizendo. Então, a partir daí, há todo um mergulho também numa investigação a respeito do que essas pessoas, do que esses delatores, conhecedores aí desse esquema, estão revelando de novo. Então é isso, Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua mergulhada lá no Supremo Tribunal Federal, decisões importantes, e essa da presidente do Supremo também, Cláudio Humberto, porque acalma um pouco as pessoas que achavam que a operação poderia ser prejudicada de imediato. A operação não será prejudicada em momento algum, segundo garantem ministros do Supremo Tribunal Federal. Você viu que com essa decisão, a ministra Carmen Lúcia apenas fez com que os 3 juízes auxiliares e mais uma grande quantidade de assessores, todos eles homens de bem, qualificadíssimos e empenhados na Lava Jato, eles que têm a história da Lava Jato e que auxiliavam o ministro Teori Zavascki, que continue fazendo o trabalho dele, o trabalho que havia sido definido pelo próprio Teori Zavascki. Quer dizer, o máximo que aconteceu foi a interrupção aí de 2 ou 3 dias, mas logo está sendo retomado o trabalho e essa é uma excelente notícia. E a seguir, incêndio destrói várias lojas na Feira dos Goianos, em Taguatinga. Band Cidade volta já.